Srila Prabhupada Lilamrita, iniciando o novo capítulo, capítulo 7 do 6º volume, Cantem Hare Krishna e lutem. Bombaim, 9 de janeiro de 1977. Srila Prabhupada iniciou sua caminhada matinal antes do alvorecer. Ele e os devotos conheciam bem o caminho que ia da Hare Krishna Land até a rodovia pública. E uma vez fora da propriedade, eles dobravam à esquerda, depois à direita e punham-se a caminhar descendo o quarteirão que dava na praia. O céu começou a clarear. A princípio eles não conseguiam distinguir bem a terra do mar e do céu, mas aos poucos sutis tonalidades de cor revelavam-nos no horizonte, e eles puderam divisar a vasta planura do mar Arábico, estendendo-se até encontrar-se com um mar ainda maior do céu, onde as últimas estrelas piscavam e desapareciam. Então, enquanto Srila Prabhupada e seu pequeno grupo caminhavam ao longo da ampla praia, estavam ladeados à esquerda por uma fileira de palmeiras inclinadas e à direita por uma estrondosa arrebentação. Srila Prabhupada usava um chadar de lã cinza em volta dos ombros, uma curta e um dote de seda alçafroada e sapatos de pano da cor de pêssego. Usava uma bengala apoiando-se levemente sobre ela. A cada passo rápido ele apontava a bengala para frente, enfiando-a na areia e erguendo-a outra vez, marcando o passo ritmicamente. Ele caminhava ereto e mantinha a cabeça erguida. Apareceu um grande grupo de habitantes de Bombaim, muitos deles abastados, residentes de Juhu, em seu passeio matinal. E alguns vendedores de coco montaram suas carroças, cortando fora os topos de cocos bem escolhidos, na expectativa de seus primeiros fregueses. Srila Prabhupada gostava de caminhar a esta hora da manhã, e sempre que o clima permitia, lá ia ele caminhar, independentemente de onde estivesse no mundo. Contudo, Juhu Beach era um de seus lugares favoritos para as caminhadas matinais. Ao longo do caminho, o Dr. Patel, com camisa e calças brancas, e vários amigos seus, a maioria dos quais eram médicos e advogados, juntaram-se a Prabhupada e seus discípulos. Srila Prabhupada estivera calado, mas agora ele punha-se a falar. Tudo é tão belo, comentou Srila Prabhupada, gesticulando para a praia diante dele. Vejam o céu, tão claro e tão belo de Krishna. Purnam Idam. Ele apontou com sua bengala as altas e graciosas palmeiras. A árvore chama Vriksha, disse ele. O Vriksha Yoni, ou nascimento como uma árvore, é condenado. Contudo, pelo arranjo de Krishna, as Vrikshas também são tão bem constituídas que embelezam o ambiente. Todas elas são representantes de Krishna, disse Dr. Patel. Isso é perfeito. Purnam, disse Srila Prabhupada, citando Ishopanishad. Purnam idam purnam adaha. Assim como o sol nascente ilumina tudo, Srila Prabhupada discursava falando contra a noção ateísta de que a complexa criação material não tem criador. A criação de Deus é perfeita e completa porque vem daquele que é Purnam, perfeito e completo. Disse Prabhupada. Andantarastha paramano chayantarastam govindam adipurusham tamaham bhajami. Paramano significa menor que um átomo. 6 paramanos fazem um ano. Esta é a dimensão do átomo. A combinação de 6 paramanos. Assim o Senhor também está presente no paramano. Ele criou e então entrou nele, disse o Dr. Patel. Isso é o que diz o Veda. Sim, o Paramatma está lá, disse Prabhupada. O objetivo da vida humana é compreender essas coisas e glorificar o Senhor. E eles desperdiçam suas vidas imitando o porco.
Novamente, Prabhupada ficou calado, exceto pelo murmurar do mantra Hare Krishna. Agora a praia estava clara e muitas pessoas fazendo suas caminhadas e corridas matinais cumprimentavam Srila Prabhupada ao passarem por ele. Os cumprimentos eram sempre palavras de respeito, ou pelo menos bom dia, e a resposta de Srila Prabhupada normalmente era Hare Krishna. De repente, Prabhupada pôs-se a falar outra vez. Há uma conspiração muito grande contra nós. Por parte da igreja, conjecturou Dr. Patel. Não, disse Prabhupada. Por parte da sociedade, Prabhupada proferiu um pensativo e então acrescentou: agora eles estão determinados a derrubar esse movimento. Ele não entrou em detalhes, e nem o Dr. Patel nem outros conseguiram captar o que se passava em sua mente. Fosse lá que fosse, disse o Dr. Patel, nenhuma conspiração contra a consciência de Krishna poderia suceder na Índia. Eu queria iniciar esse movimento na Índia, replicou Prabhupada. Solicitei a muitos amigos. Ser também um só de seus filhos. Mas ninguém aquecia. Eles diziam: Swamiji, que benefício obterei se fizer de meu filho um Vaishnava ou um Brahmana? Eles não dão muita importância ao movimento. Vivem fazendo planos atrás de planos para parar esse movimento. Sempre um indófilo fiel. O Dr. Patel replicou: os americanos são assim, sempre fazendo propaganda. Há o bem e o mal em toda parte, disse Prabhupada. Krishna diz: Manushyanam Sahasreshu. Entre milhares de pessoas, quase nenhuma delas está interessada em aperfeiçoar sua vida. Isso é Kali Yuga. Eles prosseguiram a caminhada e Srila Prabhupada não disse mais nada sobre o assunto, passando a falar sobre vida familiar materialista, na qual o principal prazer é o sexo. Além desse abominável prazer sexual, disse ele, estava a satisfação plena da vida espiritual. Depois de caminhar durante meia hora, Prabhupada deu meia volta e pôs-se a caminhar de volta, desejando regressar ao templo antes das 7, bem a tempo de saudar as deidades. Havia gente ficando sem fôlego na tentativa de acompanhar os passos rápidos de Srila Prabhupada, mas ele continuava a passadas largas, com seu rosto dourado triunfante em autorrealização. Prabhupada começou a falar sobre a importância de satsanga, associação com os devotos, e o Dr. Patel gracejou. Ao invés de fazerem satsanga, as pessoas vão ao Kumbh Mela. Ele riu como se aquela fosse uma boa piada. Mas Prabhupada corrigiu. Não, disse ele, Kumbh Mela é satsanga. Se você vai a Kumbh Mela para encontrar um homem de conhecimento, então sua Kumbh Mela é correta. Caso contrário, Yatirtha Buddhi Salilena Karichit Saiva Gokara. Se alguém pensa que esta salila ou água é Kumbh Mela, e Kumbh Mela é só tomar banho na água, então ele é Gokara, uma vaca ou um asno. Já a pessoa inteligente pensa, está por acontecer uma reunião de muitas pessoas santas, por isso vou tirar proveito do conhecimento deles. Desde quando chegaram a Bombaim, Srila Prabhupada vinha sendo indagado a respeito da próxima Kumbh Mela em Allahabad. A Magha Mela ocorria todo ano, porém, segundo os cálculos astrológicos, a cada 12 anos adivinha uma ocasião mais auspiciosa, Kumbh Mela. E toda a 12ª Kumbh Mela, um evento que só ocorreria uma vez em 144 anos, era especialmente auspiciosa.
Naquele ano de 1977 seria observada uma dessas melas especiais e o governo previa o comparecimento de 12 milhões de pessoas na confluência dos rios sagrados perto de Allahabad. Srila Prabhupada havia dito que iria. Então, disse o Dr. Patel, o senhor irá de trem até Kumbh Mela? Srila Prabhupada replicou que gostava de viajar de trem, mas o Dr. Patel disse que viajar de trem não era bom para a saúde, em especial no caso de viagem muito longa. Ele também advertiu a Prabhupada que estaria muito frio em Allahabad. E se Prabhupada quisesse deixar a Mela antes do final, teria muita dificuldade em fazê-lo por causa das multidões. Pedirei a um dos meus amigos que me traga água de Allahabad, riu Dr. Patel. Tomarei meu banho aqui. Os amigos do Dr. Patel também mencionaram as dificuldades de se ir a Allahabad durante a Mela. Muito frio e muita gente. Contanto, Srila Prabhupada não mudou de ideia. Ele conhecia bem Allahabad, tendo morado lá com sua família de 1923 a 1936. Em 1925 fui a Mela, disse Prabhupada. Lembra que ao tocar na água ela estava tão gelada que chegava a ferir a pele. Mas bastava dar um mergulho, 1, 2, 3, e depois sair logo da água, que não havia problema. Prabhupada mencionou a Mela de 1928, a qual ele levara seu filhinho. Eu estava no meio da multidão, recordou ele. Era tanta gente que eu tive medo de meu filho ser massacrado se houvesse algum tumulto. Mas pela graça de Krishna nada aconteceu. Qual é a razão da Mela? Perguntou Harisauri, servo de Prabhupada. Tem algo a ver com aquelas gotas do néctar de Mohini Murti? Na verdade, é uma conferência religiosa, explicou Prabhupada. Todos os diferentes grupos reúnem-se naquele lugar sagrado onde propagam sua filosofia. A Índia é o país da religião. Eles sabem que a vida espiritual é mais importante que a vida material. Assim é a Índia. Agora eles estão desviando a atenção para a matéria. Fora isso, a Índia inteira está cultivando vida espiritual. Quando faltavam 5 minutos para as 7, Srila Prabhupada deixou a praia e caminhou de volta para Hare Krishna Land. À medida que se aproximava da propriedade, avistou as grandes torres dos 2 andares do hotel da ISKCON e as cúpulas do templo ainda mais altas e grandiosas. No entanto, os prédios estavam inacabados. Ainda faltava aplicar o mármore nas cúpulas do templo, e ainda faltavam inúmeros retoques finais em todos os prédios. Prabhupada antecipava ansiosamente a inauguração, mas Surabhi Maharaj previa atrasos. Portanto, a data da inauguração permanecia indefinida. Os atrasos vinham fazendo parte da rotina desde que Prabhupada tentara pela primeira vez adquirir do Sr. N o terreno de Jurro em 1971, e uma praga de obstáculos acompanhara todas as suas tentativas de construir o templo. Agora aproximava-se o triunfo da instalação das deidades de Rasa Vihari num dos templos mais deslumbrantes da Índia. Radha Rasa Vihari ainda estava sendo adorado num abrigo temporário erigido pelos devotos em 1971. Porém, enquanto chegava mais perto, Prabhupada pôde ver a magnífica estrutura do templo insinuando-se por detrás daquele humilde barracão, proclamando que logo Rasa Vihari mudar-se-ia para seu palácio. Krishna abençoava o fiel trabalho de Srila Prabhupada e seus discípulos de Bombaim.
Embora Srila Prabhupada vivesse viajando, levando seu movimento avante em todos os frontes, ele regressava regularmente a Bombaim. Ele conseguia perceber mais nitidamente do que seus discípulos quando os operários estavam atrasados ou mesmo quando os estavam enganando. Desta vez, como em outras ocasiões, ele permaneceria em Bombaim algum tempo, daria conselhos e então continuaria a viagem. Ao entrar no barracão onde estavam as deidades, Srila Prabhupada, ao saudá-las, contemplou uma vez mais a beleza encantadora que às vezes o fazia afirmar que, de todas as deidades, aquela lhe eram as mais queridas. A promessa que ele fizera para Rasa Vihari de que lhes construirias um belo templo, em breve tornar-se-ia pura realidade. Mas havia momentos em que ele tinha dúvidas de que viveria para ver isso acontecer. Já com 81 anos de idade, vivia sendo incomodado por certas doenças persistentes. É claro que os avisos de morte não eram novidade para Srila Prabhupada e ele tivera sérios acessos de mal súbito desde o início de sua pregação no Ocidente, em 1965. Todavia, a despeito de repetir com frequência a intenção de retirar-se, era difícil para seus discípulos imaginarem tal coisa. Sim, eles deviam fazer tudo para concluir a obra o mais rápido possível e inaugurar o templo de Bombaim. Eles deviam proporcionar para Prabhupada a oportunidade de retirar-se e finalmente concluir o seu Srimad Bhagavatam. Mas é claro, Krishna permitir-lhe-ia ficar com eles e presenciar a conclusão, pelo menos, daqueles 2 projetos. Todo mês, um dos membros do GBC ficava com Srila Prabhupada, servindo como secretário e recebendo treinamento direto e associação pessoal. O secretário para o mês de janeiro de 1977 foi Rameshwara Swami. Prabhupada ficou satisfeito de verdade e muito animado quando Rameshwara entrou em seu quarto de manhã cedo, tendo voado direto de Los Angeles para Bombaim. Prabhupada considerava Rameshwara um perito administrador da ISKCON, especialmente quanto à impressão e distribuição da literatura consciente de Krishna, 2 aspectos prioritários na estratégia de pregação de Prabhupada. Rameshwara, à maneira de um servo humilde perante o mestre espiritual, indagou: Srila Prabhupada, o senhor parece bem disposto. O senhor está se sentindo bem? Srila Prabhupada riu. No momento estou me sentindo bem porque você está aqui. Logo eles passaram a conversar sobre pregação e administração da ISKCON e Prabhupada aconselhou Rameshwara que a melhor política era utilizar o dinheiro para imprimir mais livros. Bastava haver um acúmulo de dinheiro, advertiu Prabhupada, para surgir impostos e muita dor de cabeça. Era melhor gastá-lo imediatamente para imprimir livros. Imprima livros, venda-os e gaste o dinheiro da venda, disse lá Prabhupada. Adote essa política e distribua esses livros. Esta é a nossa pregação principal. De alguma forma, devemos levar nossos livros de porta em porta e distribuí-los. Assim, nossa pregação será exitosa. Qualquer pessoa que leia esses livros obterá algum benefício, e quanto a isso, não há dúvida. Isto porque não há livros como estes em nenhuma outra parte do mundo. Esses livros representam uma nova revolução para as pessoas em geral. Quando Srila Prabhupada quis saber das novidades da ISKCON no Ocidente, Rameshwara contou os últimos detalhes das acusações feitas contra o movimento da consciência de Krishna nos Estados Unidos pelas cortes e pela imprensa.
Dizia-se que o movimento era um culto psicologicamente perigoso de lavagem cerebral. Srila Prabhupada já era sabedor disso. De fato, aquela era a conspiração a qual ele se referia em sua caminhada matinal. O movimento anticulto começava agora a agir de maneira bastante agressiva, enquadrando o movimento Hare Krishna na mesma categoria de outros movimentos novos. Srila Prabhupada estava bem consciente dos desprogramadores que raptavam devotos e os coagiam exaustivamente e mostrara não estar intimidado pelo ataque. Garantia aos devotos de Krishna que Krishna os protegeria e que o resultado final seria a favor deles. A batalha mais significativa que vinha preocupando Srila Prabhupada havia vários meses era um processo legal em que o presidente do templo de Nova York, Adi Keshava Swami, era acusado de empregar o controle da mente para manter os devotos no templo. Os pais de 2 devotos adultos haviam publicado as acusações após contratarem desprogramadores que não conseguiram abalar a determinação consciente de Krishna dos 2 devotos. No espírito de cruzada anticulto, um promotor público estava processando, utilizando todos os recursos legais e governamentais à sua disposição. Embora os partidários da liberdade civil estivessem sentindo-se ultrajados e garantissem aos devotos que a oposição jamais sairia vitoriosa, não obstante, os comprometimentos do processo eram temíveis. O processo desafiava o próprio direito do movimento Hare Krishna de existir como uma religião autêntica e desafiava o direito de devotos adultos de permanecerem no movimento contra a vontade de seus pais. Também se questionava se os membros do movimento Hare Krishna o eram por escolha própria ou se eram mantidos no movimento por manipulação psicológica, lavagem cerebral. A primeira vez que Srila Prabhupada ouvira falar desse processo, sua resposta numa carta de Vrindavana fora como um toque de clarim para a batalha contra as forças da ilusão. Srila Prabhupada disse: com relação à autenticidade de nosso movimento, vocês podem utilizar os seguintes argumentos. Há muitas edições diferentes do Bhagavad Gita, nossos livros são mais antigos que a Bíblia. Na Índia existem milhões de templos de Krishna, deixem os juízes e jurados lerem nossos livros e conhecerem a opinião de intelectuais, eruditos e professores. Quanto à segunda questão, a da jurisdição dos pais sobre os filhos, aqui vão algumas sugestões. Acaso os pais gostam que seus filhos se tornem hippies? Por que não impedem isso também? Acaso os pais gostam de seus filhos se envolvam em prostituição e intoxicação? Por que não param com isso também? Agora eles estão sentindo o peso deste movimento. Antigamente pensavam, eles vêm e vão, mas agora se dão conta de que estamos ficando. Acabamos de atear o fogo, e o fogo vai aumentar. Ninguém poderá contê-lo. Mesmo que chamem o corpo de bombeiros, o fogo se espalhará. Os livros de lavagem cerebral já estão aí. Mesmo que eles nos contenham externamente, a revolução interna prosseguirá. Nossa campanha de primeira classe é a distribuição de livros. Vão de casa em casa. A verdadeira luta é agora. Krishna dar-lhe-á toda a proteção. Portanto, cantem Hare Krishna e lutem. Sentado ao lado de Srila Prabhupada em Bombaim, Rameshwar Swami informou-lhe que o Comitê Nacional de Professores e Teólogos havia se prontificado a defender a consciência de Krishna no processo de Nova York
e que muitos advogados e psicólogos estavam solidários com o movimento. É muita misericórdia de Krishna, disse Srila Prabhupada. Krishna queria que todas essas coisas acontecessem. O próprio Krishna tornou-se importante ao matar todos aqueles demônios e não a ficar deitado no colo de mãe Yashoda. A partir do dia em que já se sentava no colo de mãe Yashoda, ele começou a matar. Com isso, Krishna estabeleceu sua posição como suprema personalidade de Deus. Logo, se nem Krishna escapou dessa situação, quem somos nós para evitá-la? Prahlada Maharaj também não escapou de situações assim. Basta falar de Deus que surgem forças de oposição. Jesus Cristo foi crucificado. Eles têm sido tão generosos que não me crucificaram, nem a meus rapazes. Mas é de se esperar que todas essas coisas aconteçam. Nityananda Prabhu foi apedrejado, Haridas Thakur foi surrado e arrastado num setor comercial composto de 22 bazares diferentes. Eles estão fazendo com que todo americano faça a seguinte pergunta: que é Hare Krishna? Disse Rameshwara. Isso é uma conquista para nós, disse Srila Prabhupada. Eles estão cantando Hare Krishna. Ainda temos de trabalhar muito para derrotá-los, acrescentou Rameshwara. Ah, sim, disse Srila Prabhupada. Isso é necessário. Não durma no ponto. Krishna jamais disse a Arjuna: sou teu amigo, sou Deus, dorme aqui que eu te farei tudo por ti. Não. É preciso lutar. Isso é necessário. Krishna disse: enquanto lutares, lembra-te de mim. Assim eu farei tudo por ti. Essa é a oportunidade de lembrarmos de Krishna sem parar. Prabhupada explicou que o maior choque para os materialistas era que o movimento da consciência de Krishna opunha-se radicalmente ao sexo ilícito, ao consumo de carne e à intoxicação. Para eles era tão chocante uma pessoa abandonar tais coisas que eles não conseguiam aceitar que isso acontecia graças a uma experiência espiritual genuína. Referindo-se a um processo interior, Prabhupada disse: na Alemanha eles também me acusaram. O velhinho ficava sem fazer nada em Los Angeles enquanto todos aqueles rapazes saem para arrecadar dinheiro para ele. É assim que eles pensam. Acha que tem algum poder de controlar a mente e que usa vocês para conseguir dinheiro e assim poder desfrutar. Srila Prabhupada lembrou-se de como os vizinhos encheram-se de inveja quando, pelos idos de 1969, seu templo de Los Angeles adquirira alguns carros e começara a aumentar o número de devotos. Prabhupada disse tê-lo convidados a vir morar na comunidade da consciência de Krishna, mas a resposta dele sempre fora negativa. Segundo disse Prabhupada, quanto mais oposição criasse tumulto, tanto mais a consciência de Krishna tornar-se-ia famosa. Ele também ponderou que as pessoas estavam reagindo à sua pregação muito forte. Eu condeno a todos, digo que todos são cães e porcos, disse ele. Comparei as Nações Unidas a um bando de cães a latir. É verdade. E em Chicago eu disse: mulheres, vocês não podem ter liberdade. Logo passei a ser alvo de muitas críticas. Srila Prabhupada concluiu seu encontro com Rameshwara dizendo que os devotos deveriam manter-se bem alertas e defender o movimento da consciência de Krishna com inteligência, mas eles também deveriam compreender que um princípio superior estava produzindo efeito. Aquela oposição indicava a autenticidade da ISKCON. O próprio Krishna tornava-se às vezes o centro de grandes calamidades, tais como a luta contra Kaliya e outros inimigos, ou sua queda no rio de Yamuna quando criança. Esta beleza de Vrindavana, disse Prabhupada. Quando Krishna mergulhou no Yamuna para lutar com Kaliya, a mãe Yashoda, Nanda e os amigos e a família não ficaram nada alegres com a notícia. Muito pelo contrário, a vida deles perdera sentido. Mesmo assim, Krishna continuava sendo o centro.
Assim é Vrindavana. Krishna é o centro de tudo. Portanto, estamos enfrentando uma situação semelhante. Estão fazendo má propaganda contra Krishna. Esta é a oposição. Mas isso me alegra porque Krishna é o centro da polêmica. Isso é tudo. Esta é a beleza desse movimento. Embora tenhamos que enfrentar algumas dificuldades, o centro continua sendo Krishna. Srila Prabhupada queria viajar de trem para Allahabad com um grupo de discípulos seus, mas o devoto, incumbido de comprar as passagens, descobriu que todos os trens estavam lotados fazia muito tempo. Não havia como fazer reservas para Allahabad tão em cima da data da Kumbh Mela. No entanto, um dos amigos de Srila Prabhupada em Bombaim, o Sr. Gupta, ocupava um alto posto na central ferroviária da Índia e pediu a Prabhupada, e a pedido de Prabhupada, providenciou um vagão particular especial num trem para Allahabad, exclusivamente para Prabhupada e seus discípulos. Na manhã do dia 11 de janeiro, Srila Prabhupada embarcou no trem que levava mais de 24 horas para ir de Bombaim a Allahabad. Prabhupada viajava no mesmo compartimento de primeira classe que Rameshvara Swami, Jagadish e Harisauri. E antes mesmo de o trem sair da estação, ele já estava pregando. Rameshvara mencionou um show de rádio que fora ao ar recentemente na Califórnia, em que um pastor luterano taxara Krishna como símbolo sexual pelo fato dele ter tido tantas esposas e golpes. Mesmo aceitando que Krishna ande atrás de sexo, disse Prabhupada, se sexo é mau, por que então eles andam atrás de sexo? Ele diz que sexo não é para Deus, replicou Rameshvara. Srila Prabhupada estava sentado num lado do compartimento e seus discípulos em frente dele. A barulhada dos vagões do trem a deslizar pelos trilhos às vezes tornava a conversa difícil. Se não há sexo em Deus, disse Srila Prabhupada, então como ele surgiu? Se Deus criou tudo, como então ele não criou o sexo? Srila Prabhupada explicou que o sexo existe tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, sendo que o gozo sexual material é uma perversão do sexo puro e original que existe no Supremo. Portanto, o gozo sexual de Krishna não é em absoluto como o sexo material. De fato, é exatamente o oposto, assim como a realidade é o oposto de seu reflexo. Vocês não sabem como enfrentar o grupo adversário de Srila Prabhupada. Ele estava animado e com disposição para argumentar, entusiasmado para mostrar a seus discípulos como derrotar o adversário. Em certas ocasiões, ele descrevera seu próprio mestre espiritual como Sinha, leão, guru, Sinha Guru. E agora eles o viam imbuído em espírito de luta semelhante. Quanto mais oposição houver, mais defesas teremos que fazer, disse ele. Srila Prabhupada perguntou a Rameshvara, devemos pensar conosco mesmos que algum dia o movimento da consciência de Krishna terá que administrar as cidades e nações do mundo? Ah, sim, replicou Prabhupada. Rameshvara perguntou como os devotos poderiam realizar projeto tão colossal e ambicioso. A administração seria simplificada, explicou Prabhupada, já que os cidadãos viveriam uma vida pura e natural. Deste modo, os aspectos pesados e pecaminosos de um governo ateísta tornar-se-iam desnecessários. E muitos problemas complexos estariam resolvidos. Ele deu o exemplo das comunidades agrárias autossuficientes, onde os homens ganham a vida trabalhando na própria terra.
Mas somente através de programas educativos e depois de experimentar o gosto superior do prazer consciente de Krishna, disse ele, é que as massas passariam a contentar-se com a vida simples. Rameshvara perguntou se os Estados Unidos se tornariam conscientes de Krishna, como a maioria de pessoas conscientes de Krishna, tornando-se poderosa no governo, enquanto que as massas permaneceriam como carmes. Não, replicou Prabhupada, pode-se introduzir a consciência de Krishna de tal maneira que todos se tornarão devotos. Suponha que introduzamos a distribuição de prasada e o canto do santo nome nessas fábricas enormes. Eles imediatamente tornar-se-ão devotos. Seus corações serão purificados. Chetodarpanamarjanam. Mas será como na Rússia, insistiu Rameshvara, onde apenas um pequeno grupo de pessoas controla a situação? Não, assim não. A qualidade do povo mudará. Então quer dizer que só haverá um governo consciente de Krishna, sugeriu Rameshvara, quando a grande massa popular se tornar consciente de Krishna? Não, corrigiu Prabhupada, você pode formar um governo com o apoio da minoria. Porém, a massa popular, devido a esta qualidade, deve seguir o exemplo da minoria. No sentido, aquelas não eram preocupações imediatas, como os devotos administrariam o mundo inteiro, já que, por enquanto, a influência política dos devotos era insignificante. Contudo, respondendo a essas perguntas, Prabhupada estabelecia as futuras metas e táticas do movimento da consciência de Krishna. Rameshvara, tanto como administrador quanto como idealista, queria saber exatamente como Srila Prabhupada via o mundo consciente de Krishna do futuro. Embora tivesse a resposta, Srila Prabhupada indicou que o manejamento social ou político não se desenvolveria por meio de alguma nova formalidade, mas sim através da consciência de Krishna pura, transformando o coração das pessoas que cantassem, ouvissem e estudassem as Escrituras, então organizando as coisas segundo os princípios básicos da consciência de Krishna. À medida que o trem ultrapassara a área densamente povoada de Bombaim e entrava na zona rural, Srila Prabhupada olhou para ela pela janela, apreciando a paisagem. Chegamos ao campo aberto, disse ele. Como é bom! Enquanto atravessávamos as áreas congestionadas, infernal, simplesmente infernal. Agora estamos em campo aberto. Como é bom. Entrar numa cidade oprime tanto nossa consciência, disse Hari Sauri. Sim, disse Prabhupada. E aí começa a sujeira. Papéis atirados por toda parte, as pessoas vivendo em condições infernais. Agora vejam como aqui é aberto e agradável, portanto organizem esses projetos rurais. Quando Rameshvara salientou que era necessário ter muito capital para se poder dar início a uma comunidade rural, Prabhupada simplesmente replicou que os devotos deveriam estabelecer o exemplo e que os outros automaticamente seguiriam o padrão exitoso. Rameshvara mencionou que nos Estados Unidos, embora os presidentes de templos da ISKCON estivessem ávidos para fazer com que o máximo de pessoas aderissem ao movimento, eles constataram que a maioria das pessoas era incapaz de elevar-se ao padrão exigido. Por isso, fazenda, disse Prabhupada. É preciso incentivá-los a ter um pouquinho de consciência de Krishna em seus próprios lares, sugeriu Rameshvara. Que cada um faça de seu lar um templo. Prabhupada discordou. Não, mandem-nos para a fazenda, Nova Vrindavan. Se as pessoas não tivessem inclinação para praticar austeridades, disse ele, então que viessem para a fazenda com esposa e filhos e vivessem com todo conforto em sua própria casa. E nas fazendas eles teriam uma ampla variedade de empregos,
Cada vez mais, disse Prabhupada, aumentaria o problema do desemprego e as pessoas seriam obrigadas a refugiar-se numa comunidade rural consciente de Krishna. Então é possível prever, disse Harisauri, que as condições materiais ficarão muito piores do que atualmente? Pode ser que sim, pode ser que não, disse Prabhupada. Isso não nos interessa. O que queremos é estabelecer uma sociedade ideal. Apesar de Prabhupada ter saído de Bombaim sem tomar seu desjejum, ele continuou falando durante 4 horas. E então pediu para Harisauri servir o almoço. Os outros devotos deixaram o compartimento. Harisauri carregava todos os pertences pessoais de Prabhupada em 2 maletas a tiracolo, uma com 3 mudas de roupa, outra com o prato, tigela, a colher, a lancheira, tilaka e o espelho de Prabhupada. Ele viajava pelo mundo todo com apenas aquelas 2 maletas. Embora fosse o líder de um próspero movimento internacional, não guardava nada para si e viajava com pouca bagagem. Todas as doações que ele arrendava, todos os lucros provenientes da venda de seus livros, todas as propriedades que possuía, tudo estava em nome da ISKCON. E não obstante a hora de comer durante aquela empoeirada viagem de trem, seu servo servia-lhe um elegante banquete vegetariano em tigelas e bandejas de prata. Embora Prabhupada não guardasse nada para si, Krishna encarregava-se de mantê-lo bem provisionado. Sentado de pernas cruzadas na poltrona do trem, Srila Prabhupada apontava o que queria dos compartimentos da lancheira de aço inoxidável que seu servo colocou perante ele. Havia sabjis puris, frutas, doces. Após escolher o que queria e começar a comer, Srila Prabhupada insistiu que Harisauri também tomasse prasada. Ao terminarem, Harisauri distribuiu os restos da refeição de Prabhupada entre outros devotos. E Prabhupada deitou-se para descansar. À tarde, mais devotos reuniram-se no pequeno compartimento de Prabhupada, o qual continuou pregando, principalmente em resposta aos pontos levantados por Rameshwara Swami. Quanto à lavagem cerebral, disse Rameshwara, eles alegam que nosso estilo de vida tende a fazer com que o devoto se isole do mundo. Sim, disse Prabhupada, odiamos misturar-nos com vocês. Cavalheiros não se misturam com vagabundos. Corvos não gostam de ver entre patos e cisnes brancos. Cisnes brancos não gostam de ver entre corvos. Essa é a divisão natural. Cada qual com seu igual. Rameshwara, eles têm uma lista de 5 ou 6 condições e dizem que na presença dessas condições cria-se uma atmosfera adequada para a lavagem cerebral. Dizem que estamos impondo tais condições aos nossos membros. Prabhupada. Sim, lavamos o cérebro mal e tornamos-nos bom. Essa é a nossa missão. Estamos eliminando toda a patifaria do cérebro. Seu cérebro está cheio de detritos, consumo de carne, sexo ilícito, jogos de azar. Logo estamos lavando. Chetodarpanamarjanam Shrimvatam Sakata Krishna Punyashravana Kirtana Hridyantastu Hyabadrani. Abadrani significa coisas ruins. As coisas ruins devem ser eliminadas. Você não limpa a sua casa? Não limpa seu quarto? Isso é lavagem cerebral? Alguém o acusa de algo se você mantém seu quarto limpo? Mas você é tão patífico que está nos acusando. Porque você está eliminando esse lixo. Você protesta porque estamos jogando lixo fora. Esse é o nível de sua inteligência. Mas homens inteligentes jogam lixo fora. Essa é a lei da civilização, limpar. É o que estamos fazendo.
Segundo a civilização védica, na realidade, você é um intocável. Agora estamos aqui tocando em você. Portanto, lave-se. Primeiro você deve lavar-se. Segundo a civilização indiana, o cão é intocável, mas ele é seu melhor amigo. Logo você é intocável. Portanto, precisamos lavar o seu cérebro. Se você não lavar seu cérebro, não conseguirá compreender Krishna. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Você dorme com um cão, come com um cão, seu melhor amigo, e é um cão? Então o que você é? Você precisa ser lavrado, esfregado. Rameshvara. Mas esse é o argumento deles, que o padrão americano é tornar-se culto em diferentes áreas, ciência, música, arte e literatura. Esse padrão de cultura e educação vem do ideal renascentista europeu. Porém, em nosso movimento Hare Krishna, isolamos-nos destas coisas, só lemos uma coleção de livros. A literatura consciente de Krishna. Prabhupada. Essa outra não é cultura. Se não há mudanças, isso significa que não há cultura. Isso é manodharma, invenção mental. Sim, queremos acabar com seus disparates. Essa é a nossa missão. As pessoas inteligentes estão aderindo a esse movimento. E você? Faça o mesmo. Rameshvara levantou a objeção de que as crianças conscientes de Krishna não estão preparadas para frequentar escolas públicas e universidades. E Srila Prabhupada replicou que elas estavam sendo salvas. Mas e se elas quiserem mudar de vida mais tarde? Perguntou Rameshvara. Elas são conscientes de Krishna desde o berço, replicou Prabhupada. Essa é a perfeição da vida. Elas são perfeitas desde o começo de suas vidas. E você está frequentando a faculdade, mas está se tornando superincivilizado, como cães e gatos, ficando nu e fazendo sexo na rua. Qual então o valor de semelhante educação? Parem com essas faculdades e universidades. A situação do ser humano melhorará quando fecharem essas instituições. Se afirmamos que nossos membros são cavalheiros, por que então querem saber eles? Esses devotos vão para os aeroportos e incomodar tantas pessoas. Prabhupada. Eles não estão incomodando, eles estão educando. O ladrão que é aconselhado a não roubar sente-se incomodado. De qualquer modo, o conselho é bom. Rameshvara. Eles dizem que isso é invasão de privacidade. Todo homem tem direito de pensar da maneira que quiser. Prabhupada. Sim, por isso tem o direito de pensar dessa maneira e vender livros. Rameshvara. Mas se eu não quero ouvir sua filosofia, por que vocês a impõem? Prabhupada. Não estamos impondo nada, a filosofia é boa, estamos divulgando-a. Levem-na, se serão beneficiados. E eles estão sendo beneficiados. Os que leem estão sendo beneficiados. E por que vocês fazem propaganda, cartazes enormes, venham, comprem. Por que nos impõem sua chamada bondade? Por que fazem isso? A batalha continuou de um lado para o outro, hora após hora. Rameshvara soltando todos os argumentos contra o movimento da consciência de Krishna, e Srila Prabhupada derrotando-os. Prabhupada achava os argumentos de infantis e tolos e criticava vigorosamente o comportamento materialista do qual eles brotavam. Com o apoio dos Shastras e da lógica, ele provou que o não devoto carece de boas qualidades e é inferior a um animal, devido à sua falta de consciência de Krishna. Consciência de Deus. Semelhante pessoa, disse ele, não tinha direito de criticar ninguém.
e tais críticas só demonstravam sua ignorância do verdadeiro propósito da vida humana. O trem parou em Manmad, Jangaon e Khandwa, bem como em outras cidadezinhas e entroncamentos, e o dia passou rapidamente enquanto Prabhupada e seus discípulos continuavam o debate. Prabhupada estava absorto em defender o movimento da consciência de Krishna. Ele adorava lutar em nome do Senhor Chaitanya. Evidentemente, ele falava principalmente para o benefício de seus discípulos, mas além disso expressava sua compaixão para com todos os seres e sua dedicação ao movimento da consciência de Krishna. Eles gastam tanto para aumentar o poderio militar, continuou Prabhupada. Se não realizarem yagya, como haverá chuva? Haverá guerra, devastação. É uma civilização muito desprezível. Estão desencaminhando todo mundo, matadores da alma. É o cego guiando o cego. Mesmo que advenham dificuldades, devemos prosseguir cumprindo a missão de Krishna. Que os cães continuem latindo. Não faz mal, se formos sinceros com Krishna, conquistaremos a vitória. O resultado externo não é importante, devemos agir segundo a orientação de Krishna. Naturalmente desejamos ver bons resultados, porém mesmo que não tenhamos bons resultados, não faz mal. Devemos ser sinceros com Krishna, dar o máximo de nós sem enganá-lo. Este é o nosso dever. Como servos, não devemos enganar o amo. Com resultado ou sem resultado. O devoto não fica triste se não obtém resultado algum, não importa. Chaitanya Mahaprabhu diz assim: eu trouxe o Harinama para Benares, mas aqui todos são Mayavadis. Então, se ninguém aceitá-lo, não há problema, levo-o de volta. Contudo, devemos dar o máximo de nós em nosso trabalho de divulgação. Por favor, leve isso. Esta é a nossa missão. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. De quando em quando, Srila Prabhupada parava de falar para cantar japa. Ele cantava um pouco, então passava a discutir outro assunto. Ramesh Varaswami continuava a encetar as controvérsias, ansioso para fortificar suas próprias convicções e capacidade de pregação, ouvindo os argumentos diretamente de Srila Prabhupada. É muito comum eles dizerem: não é como a religião que estamos preocupados, mas sim com a lavagem cerebral e o controle da mente. Vocês cantam tantas horas por dia. Você nada teve a ver com isso, interrompeu Prabhupada bruscamente. Por que é que o que eu faço lhe incomoda? Rameshvara. Mas vocês estão tirando a oportunidade desses rapazes pensarem ao fazerem como eles cantem tantas horas. Prabhupada. Vocês são ladrões que querem nos raptar. Por que deveria eu dar-lhes alguma oportunidade? Só porque eles estão cantando, vocês nos acusam de fazer lavagem cerebral? O seu interesse é que eles não cantem, mas vocês não podem fazer isso. Rameshvara. Mas eles dizem que isso suprime a liberdade de pensar. Prabhupada. Esta é a controvérsia. Mas vocês querem tomar a liberdade dele e ainda assim estão nos acusando? Prabhupada disse que deveria primeiro fazer um teste que determinasse o que é uma religião genuína. Dizemos que religião é a lei fornecida por Deus, disse Prabhupada. E não importa o nome que se dá a Deus. Se chamamos de Krishna, isso não significa que ele não seja Deus. Assim, em vez de se desafiar o movimento da consciência Krishna, deve-se convocar uma reunião que debata e chegue a uma decisão quanto ao conceito de religião genuína.
Dizemos que Deus é um só e que a religião é o conjunto de leis por ele promulgada. Rameshwara. Mas os cristãos dizem que, segundo a Bíblia, se Deus quisesse que acreditássemos em Krishna, ele nos teria revelado tal nome no Monte Sinai e nos teria transmitido isso através de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o único caminho. Prabhupada: está certo, mas Jesus Cristo não explicou mais coisas a vocês porque vocês são patifes. Vocês não conseguem seguir sequer uma de suas instruções: não matarás. Jesus Cristo não era tolo e foi bem claro. Mas vocês são tão patifes que não conseguem compreendê-lo. Por isso ele os evitou, seus patifes. Vocês não são capazes de seguir nada do que ele disse. Então o que será que vocês compreenderão? Por isso ele parou de falar. Rameshwara. Eles também dizem que vocês estão desfazendo lares. Prabhupada. Está certo. Passamos a fazer parte da família de Krishna. Harisauri. Mas se vocês são realmente seguidores de Deus, por que estão desfazendo lares? Não deveriam ter amor por todo mundo? Rameshwara. Um dos mandamentos é que se deve honrar pai e mãe. Prabhupada explicou que um devoto ama sua mãe e seu pai, ensinando-lhes consciência de Krishna. Harisauri. Minha mãe pode confirmar isso. Quando eu ainda estava em casa, ela dizia ser impossível conviver comigo. Ao encontrar-me mais tarde, ela constatou que eu melhorara bastante. Prabhupada. Muitos pais podem confirmar o que eu digo. O pai e a mãe de Hayagriva também. Rameshwara. Meus pais também pensam assim. Antes eu não conseguia me relacionar com eles, porém agora sou devoto, pretendo realmente ajudá-los. Prabhupada. Há muitos pais e mães que apreciam o nosso movimento. Nenhum de nossos discípulos desrespeita seus pais. Por quê? Eu nunca disse para vocês desrespeitarem seus pais. Na iniciação de Brahmananda, a mãe dele veio assistir a cerimônia e eu disse a Brahmananda: primeiro pegue a poeira dos pés de sua mãe, depois preste-me reverência. Assim, em primeiro lugar, ele prestou suas reverências à mãe dele. E eu disse a ele: você tem uma boa mãe, caso contrário, como ela teria um filho como você? Eu sempre digo isso. Nunca mando ninguém desrespeitar os pais. Em casos específicos, se o pai e mãe são demônios, o devoto não deve se associar com eles. Mas nunca mandamos nossos devotos desfazerem seus lares. Rameshwara. Acho que esgotamos todos os nossos argumentos. Prabhupada, ávido para continuar o debate. Você disse que fazemos os devotos passarem fome. Que provas você tem isso? Rameshwara. Sim, eles também argumentam que só deixamos os devotos comerem 2 vezes ao dia. E que, por não haver carne, a alimentação é muito pobre em proteínas. Prabhupada. Isso depende de cada um. Se alguém gosta de comer esse tipo de alimento, você não tem direito de forçá-lo a comer outra coisa. Aí é você que está se valendo da força. As pessoas são diferentes e gostam de tipos de alimentos diferentes. Se alguém gosta de comer 2 vezes ao dia, por que você insiste que ele coma 3 vezes? Cada um escolhe de sua maneira de alimentar-se. Rameshwara. E dormir apenas 4 ou 5 horas é muito pouco. Prabhupada. Sim, porque dormir é um desperdício de tempo. Rameshwara. Mas isso deixa a mente muito fraca. Prabhupada. Seu patife, você não tem nada para fazer, dorminhoco.
Napoleão costumava dormir 1 ou 2 horas por dia. Ele era um homem muito ocupado. Do mesmo modo, eles estão muito ocupados em consciência de Krishna. Os grandes homens não dormem muito. Dormir é mero desperdício de tempo. Se um devoto não dorme muito, isso é sinal de sua grandeza. Quando Rameswara argumentou que os adversários tinham psicólogos para testemunhar contra nós, Prabhupada replicou: nós também temos nossos psicólogos. Após ter conversado a tarde inteira e a noite adentro, Prabhupada mandou os devotos descansarem. Ele deitou-se às 10 e Harisalji massageou-lhe as pernas. Na realidade, concluiu Srila Prabhupada, os argumentos deles não são muito sólidos. Nada mais é que um plano de Krishna para ajudar-nos a conquistar uma certa projeção. Isso nos fará mais populares. Segundo disse ele, a oposição era apenas uma oportunidade para pregar. Porém, se quisessem lidar adequadamente com processos legais e outras sérias espécies de oposição, os devotos teriam que saber como pregar e teriam que ser fortes espiritualmente. Ele estava preparando seus homens para a batalha, pregando para eles dia e noite na longa viagem de trem para Allahabad.